Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Precisamos ter um entendimento claro. A gente muitas vezes pensa que Deus mudou de ideia com relação ao Antigo e o Novo Testamento. Deus criou a lei, apresentou, mostrou o caminho a seguir. Apresentou a questão do culto que era para ser exercido, realizado no templo, simbologias de tudo aquilo que seria o que é eterno. Mas nós não entendemos. Nós pensamos que Deus mudou e Deus não mudou. Ele sempre nos chamou para abandonarmos toda a nossa religiosidade, para vivermos segundo a verdade, na prática da justiça. Ele incumbiu pessoas de apresentar a sua vontade a toda a nação, que é o caso da nação de Israel. Judeus, eles conheceram a lei, eles aprenderam, eles conheceram Deus, tiveram aliança, mas eles não entenderam e viveram mais a questão da religião, da religiosidade, das liturgias, dos rituais do templo, do que de fato a lei queria ensinar. E ela nos mostra de fato o pecado e que revela a nossa incapacidade de viver a plena vontade de Deus. Somos chamados para andar na justiça, para praticar a verdade, para sermos expressão de graça, de misericórdia. Mas nós não entendemos. Em Amós, ele revela desta vontade, ele fala desta vontade. O profeta diz o que Deus quer e revela a vontade de Deus à nação de Israel. Coisas que se aplicam aos nossos dias, pois nós, como eles, temos deturpado aquilo que seja a vontade de Deus e pensamos mais no aspecto religioso do que de fato que Deus nos chama para viver. Diz assim lá em Oséias 5, do versículo 21 ao 24: Eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho de seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Que importa para Deus? Que nós andemos segundo os valores eternos. O que quer dizer andar segundo os valores eternos? Andarmos segundo os valores do reino de Deus. É andarmos segundo a natureza de Deus. O que a gente precisa entender é que nós recebemos dessa natureza. Fomos feitos um novo ser, uma nova criatura. Nós recebemos da vida de Deus. Fomos capacitados para rejeitarmos todas as paixões humanas, para vivermos segundo os valores eternos, ou seja, expressando o amor de Deus, revelando a sua graça, manifestando compaixão, misericórdia, sendo pacientes, longânimos, porque nós fomos feitos à imagem de Cristo, recebemos a mente de Cristo, temos da mente de Cristo, podemos viver neste mundo como agrada ao Pai, andando na verdade e praticando a justiça. Não é para vivermos segundo a maneira de pensar do mundo. Não é para andarmos segundo o nosso egoísmo, nosso orgulho, a arrogância, a nossa hipocrisia, sendo maledicentes, revelando ira, brigas, discussões, cada um achando que é melhor do que o outro. Cada um é o dono da verdade. Isto não faz parte do reino de Deus. Deus não se importa. Ele se alegra quando nós estamos juntos, quando cantamos, quando estudamos, quando aprendemos, porque é esse o seu propósito, uma família que revela a sua glória. Mas se nós focamos simplesmente nas liturgias, nos rituais, e não nos preocupamos uns com os outros, se não preocupamos com a justiça, com a equidade, se não revelamos e não manifestamos a verdade, mas andamos segundo a maledicência, segundo a hipocrisia, Deus não se agrada disso e não foi por isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para vivermos o seu reino,
para andarmos neste mundo como seus filhos, para revelarmos a sua glória, para manifestarmos o conhecimento de Deus, para sermos luz neste mundo, andando na verdade, praticando a justiça, ou seja, manifestando nas nossas relações os valores eternos. O resto são acessórios, coisas que usamos e podemos usar para nos alegrar. Sejam os cânticos, sejam toda a nossa liturgia que possamos criar. Mas Deus não se interessa nesse serviço. Ele se alegra com isso. O que Ele quer de nós é que a gente o conheça, compreenda a sua vontade, que a gente abandone toda a religiosidade e vivamos de forma plena o seu reino, tendo o entendimento que as reuniões, os nossos encontros são para ser um momento de crescimento, de aprendizagem, de conhecimento da vontade de Deus, sendo instrumento de justiça, expressão de graça e do revelar do seu amor neste mundo. Que a gente possa buscar o conhecimento de Deus, que a gente possa revelar as suas virtudes neste mundo, manifestando toda a sua vontade e não sendo instrumento e expressão dos valores deste mundo, andando segundo a sua forma de pensar, mas que a gente revele os valores eternos, manifestando misericórdia, graça, compaixão diante de todas as pessoas. Só assim seremos cartas vivas, seremos o bom perfume de Cristo, revelaremos Cristo ao mundo, manifestando o amor do Pai. Que a gente entenda isso, que a gente possa compreender estas coisas e revelar toda a vontade do Pai neste mundo, sendo instrumento de justiça e expressão da sua graça diante de todos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.